Welber, o protocolo da máquina divina. Que é isso, Euripe? Eu não faço a menor ideia. Será que é Deus? Será que é Jesus, mano? Falando nele. Meu Deus! Eu não sei o que é isso, mano. Vamos reagir hoje. Vambora, mano. Vambora. Se inscreva pra gente bater os 2 milhões no canal. Muito obrigado e bom vídeo. Lights are off. Valeu. Esse é um canal bem no Oi, estilo Tanjiro, do Mr. tudo bom, Fran, Tanjiro? criando animações que são só testes experimentais que vão hitar no TikTok. Ele já Legal. se aventurou na talassofobia e inclusive fez um jogo que parece promissor. Mas nesse vídeo Ah, é o jogo... Eu acho que eu sei que jogo é esse aqui, chat, não? hitar no TikTok. Ele já se aventurou na talassofobia, inclusive Não é aquele jogo de zoológico, mano, que tem que ver os bichinhos no zoológico? Ou eu tô confundindo? É isso aí ou não é, mano? promissor. Mas nesse Acho vídeo que é, aqui a mano. gente não vai falar nem de um e nem de outro. A gente tá aqui pra falar sobre a sua mais nova Eu não sei. criação, que apesar de ser bem curta, ela abre muito espaço pra discussão sobre a linha tênue Ok. entre a ingenuidade e a maldade. Só lembrando vocês que a melhor experiência sempre vai ser lá no canal original. Pausa aqui, Ok. assiste Ué. lá, depois Ah, volta tá. aqui pra ver a minha interpretação. Viu lá? Então, meus amigos, meu robô autociente. Bagulho do Minecraft. Ai, caralho, que susto. Oi, Elber, tudo bom? Nesse vídeo a gente Elber é um cientista Richards. youtuber meio Colin Firth das ideias. Quem é que lembra Legal. dele? O nosso Tô protagonista ótimo, e não você tem também tá bem, identidade, Roxy? mas o que a gente sabe Estou é que bem ele tem também. uma garagem na sua casa com prováveis diversos projetos em andamento. Mas o que é destaque pra esse vídeo é o Welber. Ao que dá a entender, esse vídeo começa no exato momento em que o nosso Tomou susto protagonista isso. Eu terminou tomei. o código do robô. Afinal, tomei ele vai susto. fazer o primeiro Me teste deixa. agora. Alright, so this is going to be test number 1 of Elber the Robot. Quando ele aperta esse botão, o robô Legal. se liga, já autociente, falando e sabendo o próprio nome. Que bizarro, mano. Esse diálogo que a gente acabou de ver é bem curto, mas Que bizarro, já é muito mano. revelador e bem importante. Quando a gente lê essa Caramba. frase que ele soltou, parece que é só uma coisa solta, genérica de robótica. É tipo quando um personagem cria alguma coisa e coloca o nome de, sei lá, coisa muito maneira 3000. É bem a vibe do que o Welber soltou aqui. Parece Ok. genérico, mas não é. Segundo ele, o motor dele é baseado em lógica epistêmica. E o que é isso? Lógica Faço ideia. epistêmica é um conceito de lógica baseado que tu tem uma informação X somada à crença Y. E não, essa crença não necessariamente é religiosa. Nojo. É tipo assim, eu joguei um balde de água em alguém. O raciocínio Ok. seria ir buscar uma toalha, porque a resposta de se jogar um balde de água em alguém é essa pessoa se molhar. Se secar, A informação depois. X aqui foi o jogar a água. A crença Y é estar molhado. Logo, o resultado para essas duas coisas é toalha. Eu acho Ok, é uma filosofia meio maluca, mano. Eu tô gostando. Estou gostando da onde estamos indo. Estou me sentindo numa aula de filosofia aqui, chat. Tô gostando que eu tô indo aqui, mano. que deu pra entender. Legal. Deu pra entender, sim. Que isso? Pelo que eu entendi, Oxe, Oxe, que foi isso, cara? no campo das Do IAs, nada. essa lógica epistêmica serve basicamente pra fazer Oxi. uma IA ser autoconsciente. Tipo, Aham. ela não vai só armazenar algo que foi ensinado pra ela. Ela vai com somar sono, esse mano? ensinamento com outro, pra assim fazer uma outra descoberta de forma autônoma. As IAs também podem usar esse tipo de raciocínio pra deduzir coisas. Tipo quando o Google fica chutando o que tu quer saber a cada palavra que tu escreve na barra de busca. Uma outra Legal. coisa que o Welber citou é que ele também tem um raciocínio Tudo bom, recursivo. E o que é isso? Basicamente, o Welber pensa igual um engenheiro. Ele tem um grande problema pra resolver. Ao invés de ficar batendo a cabeça pra resolver aquele problema grande, Ele vai dividir entre quebrar esse muitos. problema em vários probleminhas Sim. menores. Ele vai pegando várias respostinhas e juntando elas numa grande solução. E essa grande solução vai resolver Exato. o problema principal. Isso que eu falei agora foi uma Exato. explicação bem porca do que é raciocínio recursivo, mas é mais ou menos isso daí. Vamos manter Entendi. essas duas explicações em mente. Quando é perguntado ao Welber como ele se sente, ele diz se sentir aquecido. Mais pra frente ele vai dizer, inclusive, que sente como se o corpo tivesse coberto em chamas. Eu não sei o porquê exatamente. Como ele é um robô Acho que o nosso queridíssimo Elber tá morrendo de calor. autociente, não demora muito pra ele começar a fazer perguntas. Onde estão os meus membros? Onde está a minha pele? Ah, tá, membro... Ah, tá, eu não, achei que era membro de facção, mano. Sei lá, o cara criou uma seita, tá ligado? É membro de corpo mesmo. Oh, o bicho é inteligente, chat. Isso aqui vai dar um problema no futuro se alguém existir. Se alguém que existe fazer um bagulho desse Nike, assim, desse pique, assim, é meio perigoso, mano. Vai dar um problema, porque é baseado em algo real, né? Eu acho que em algum momento da vida alguém vai fazer um bagulho assim, e é muito perigoso, mano.
papo reto mesmo. E na minha opinião, esse é o Vocês não acham não, chat? Digitem nos comentários. problema que pode ocasionar na vida Acho meio real perigoso. um apocalipse das IAs. É. Eu já explico isso daí. Quando o Elber Exatamente. pergunta da sua carne, o nosso protagonista explica que robôs não têm carne. Afinal, eles não precisam disso. E nisso, Exatamente. o nosso querido Elber tem o primeiro descontrole dele nesse vídeo. No ponto de vista dele, por ele não ter membros nem pele, ele tá incompleto. Isso faz ele entrar em parafuso. E nessa crise, ele cita que a sua independência foi tomada dele. O que é estranho. Um robô não deve ser independente. É, não Mas, deve ao ser que independente. indica, o Elber achava que ele precisava ser. Ele vai ficar repetindo que o protagonista roubou a pele dele. E pra acessar isso, o nosso protagonista só reinicia ele e liga ele de novo. Feeling better? Okay, great. Essa ação de reiniciar Caramba. o robô e ele se sentir melhor Lucas. durou menos de 10 segundos. O que me faz crer que esse robô tá mentindo. Lembra que ele consegue interpretar as coisas? Ele entrou em parafuso por questionar e foi desligado. Ok, eu preciso jogar o jogo desse humano e falar que eu tô melhor. O criador desse robô devia mexer no código dele pra descobrir o porquê ele ficou se questionando essas coisas. Mas não, ele só ligou e desligou. E isso vai ter um preço no futuro, né? Pô, mas assim... Nossa, chat, vou entrar numa teoria muito louca. É porque eu mexo um pouquinho com essas coisas. Será que o robô não tem um backlog de arquivos de backup? Será, mano? Tipo, ele foi desligado. Mas é como se fosse o Windows. Ele tem um Windows da memória RAM e ele meio que pega as últimas informações salvas e ele cria um padrão naquilo ali. Ele não perde a informação. Ele guarda a informação. Por ele ser desligado, é que nem o computador. Ele mantém algumas informações na DRAM, tipo memória RAM, entendeu? Alguém entendeu alguma coisa do que eu disse? Algum técnico entendeu o que eu disse? Faz sentido? Faz sentido. Faz sentido manter as informações. Eu acho que foi burra a ação do cara, pelo menos, né, mano? Não sei. Oi, Bela, tudo bom? É que quem montou o robô foi ele, né? Então ele sabe a lógica que ele fez. Mas assim, a teoria é que ele vai manter a informação, né? Pelo backup, de backlog, né? É isso. Ele salva as informações. Em teoria, é pra ele salvar as informações, né? Oi, Akihito, tudo bom, Akihito? Tô bem demais, e você, certinho? Parte, o nosso protagonista vai fazer alguns pequenos testes pra ver se o sistema tá intacto A ideia após um pequeno surto. é que ele Feito manta... isso, ele vai fazer Ele o manta... Elber Ele manta é foda. Manta existe? Ele manta as informações. Ele mantém as informações. Ele manta... citar a sequência de âncora dele. Sequência de âncora, pelo que eu entendi, é basicamente os fundamentos daquele robô. Os fundamentos que aquela IA tem. E os fundamentos são os seguintes. Não tenho divindades. Não faço orações. Minha mente é de aço. Meu coração está nu. Não anseio por um abraço caloroso. Não faço orações. Uma alma não é um circuito elétrico. Essas palavras eram pra funcionar como uma espécie de mantra pra aquele robô. Pra que assim ele perdesse qualquer senso de humanidade. com ele mesmo. Exato. Ele é só um robô. Você ele é gay? Não tem divindades. Metade não tem alma, gay, não tem porque metade ele querer um homem. abraço. Basicamente, o protagonista fica repetindo isso pro Elber pra tentar tirar qualquer tipo de sentimento que possa existir dentro dele. Só que assim, eu tenho quase certeza que isso deveria estar no código dele e não ser ensinado. Uma IA vai seguir o que tá no código. Ela Sim. pode até entender o que esse ensinamento quer fazer, mas isso não quer dizer que ela vai seguir ele. Exatamente. Que nem quando a gente pede pro nosso queridíssimo Character.ia contar até 1000, ele não vai contar até 1000, mas no código ele vai fingir que contou até 1000, entendeu? Porque não tá no código dele ele contar até 1000, mas ele entendeu aquilo ali, mas ele não vai processar aquilo ali, entendeu? Tal, não é isso que tá no código dela. Exato. Enfim, feito isso, nosso querido criador vai... Quando eu falo nosso criador, parece que eu tô falando de Jesus. Feito isso, Nossa, desculpa, por que eu ri disso? Nossa. Ok, enfim. o protagonista vai colocar os membros do robô. Jesus. Detalhe que na ponta dos braços do robô tem aquelas bolinhas de tênis. Segundo Legal. o protagonista, ele fez isso por questões de segurança. Sim. Tá bom. Quando ele pergunta se o Elber tá pronto Legal. pra colocar os membros, o Elber diz que sim, e pergunta se pode ir embora. E o protagonista só diz que não e muda de assunto sem mal dar atenção pro que o robô acabou de fazer. Tipo, um robô autônomo tá perguntando se ele pode ir embora. E isso depois de ter tido um surto. Pra mim, isso aqui era mais do que o suficiente pra parar com todo Red flag total em... Mano, nossa, que cena horrível pra gente parar. Nossa, eu tive um sonho com isso aí antes de dormir, mano. Eu vou ter pesadelos. Chat, não olha pro robô, tá? todos os testes. Mas não, o nosso protagonista não para e ainda coloca os membros do robô. Com Maluco. ele ligado. Primeiro braço instalado, o Elber achou satisfatório. Antes que o nosso protagonista Oi, pudesse aqui, turmão, continuar com as aqui. instalações, o Elber vai soltar um papo estranho de novo. Mas dessa vez vai ser um papo mais estranho do que da outra vez. Sou eu. There's no voice, Elber. Jesus. Ok?
É, Uber é cristão. So now we need to get your other arm attached and then the legs. Segunda coisa estranha que esse robô faz ou diz que o protagonista ignorou. O Elber tá ouvindo uma voz que ele não identifica de onde vem. E o protagonista sequer olha o monitor que tem do lado dele pra ver se tem alguma frequência sendo capturada ou sei lá. Ele só continua. Pela câmera de segurança da sala, o nosso engenheiro tá trabalhando. Esse engenheiro é meio enquanto o burro, Elber né? fica olhando a Ô, Luiz, sala. tudo bom, Ele Luiz? olha em direção à câmera e fica olhando. Depois de uns minutos, Chat, isso aqui é bizarro, tá, mano? Desculpa, isso aqui é muito esquisito. Chat, vocês montariam um robô? Mano, olha que bizarro, chat. Cara, bizarro, tá? Isso aqui é muito bizarro. Muito bizarro, chat. Isso aqui é muito bizarro. Esquisitíssimo. Chat, eu tô ficando com medo. Eu não gosto de ficar com medo, chat. Eu não gosto de ficar com medo, chat. Não gosto. fica olhando. Depois de uns minutos, braço esquerdo instalado. E a primeira coisa que o Elber diz Ok. é: posso sair agora? E ele aponta pra porta, que fica bem onde a câmera tava na cena anterior. Ele tava encarando a porta de saída, não a câmera. O protagonista Que bom, menos mal. vai falar que não, ele não pode sair. Mas dessa vez o Elber Ô, vai Lucas. justificar essa vontade de sair. Segundo ele, aquela sala tem fantasmas. Ele cita que tem vozes demais naquele lugar, e por isso ele não aguenta mais estar ali. E de novo, ele entra em pane, forçando mais uma reinicialização. Depois de reiniciado, o Elber acorda e diz que ama aquele lugar onde ele tá. Ele não ama, ele só acha que isso é o certo a se dizer agora. Pra instalar as pernas, o protagonista coloca o Elber na mesa deitado. E de novo, o Elber fica encarando a saída. Mas dessa vez ele não vai só encarar. Ele vira a mesa e começa a se arrastar até a porta. Caramba. Mas ele foi pego no pulo. E dessa vez, ao invés de Pô, o robô sabe abrir a porta, assim, do nada, tá ligado? Nossa, velho. Oi, Vanis, tudo bom, Vanis? falar que quer sair ou dizer que tem vozes naquela sala, ele simplesmente se desculpa. Ele diz que tá meio confuso. E tem um motivo do porquê ele falou isso. Vocês lembram que Por que não mata essa porra desse robô logo, a cara? ideia dele consegue juntar duas informações pra formar mais uma? Sendo essa uma nova descoberta, ele entendeu que ele não pode ser radical assim. Ele entendeu que ele não pode dar mais desculpinhas farrapada. Ele diz estar confuso, e ele fala isso porque já teve duas ocasiões onde ele deixou os sentimentos dele tomarem conta. E nas duas vezes ele foi desligado. Desligado. Ele Então ele tem que ser meio que indiferente, tá ligado? Tipo, algo mais... aprendeu que ele precisa manter a calma. É. E isso é estranho. Ele deixou os sentimentos dele agirem por ele e ele enlouqueceu. É, ele Mas aprendeu. Como assim o Elber, o robô... Humanos, em teoria, tem que ser assim, né? Embora algumas pessoas não conseguem ser assim, né, chat? Algumas pessoas têm que aprender, né, com o Elber. tem Albert Richard. sentimentos. Pois é. Tem algo estranho no código desse robô. E o nosso protagonista só tá ignorando. Enfim, Esse cara é pernas burro. conectadas. O protagonista só apertou os parafusos das pernas, mas não ligou os fios. O que quer dizer que o Elber ainda não pode andar. Mas antes de Que bom. terminar de instalar, o Ele é nosso protagonista tetraplégico resolve ainda. dar uma pausa rápida. E depois dessa pausa, voltando pra sala de testes, ele se depara com essa cena. Ele tá recitando o mantra que lhe foi ensinado. Mas aqui eu fiquei Que? me perguntando, ele tá falando porque ele acredita de fato Ou nisso falar por ou porque falar? ele queria parecer sob controle? Não dá pra Ah. saber. Mas eu acho que ele só queria fazer uma cortina de fumaça mesmo. E vocês já vão entender o porquê. O protagonista ativou as Ok. pernas, mas antes de fazer o primeiro teste, ele fala uma coisa muito importante. Pra evitar que o Elber fuja, o protagonista não ligou o sistema de baterias dele. O que quer dizer que pro Elber tá funcionando, ele tem que tá estar ligado conectado. na tomada. Sim. Ele tem um cabo preso no peito. E é isso que mantém ele alimentado. Esse cabo é curto, não chega a sair da sala. Então, em teoria, o Elber não consegue sair desse local. Afinal, se ele desconectar Olha o cabo, esse. ele apaga. Ele morre. Assim que ele levanta, a gente pode ver que esse robô é desnecessariamente alto. O protagonista pergunta como ele tá se sentindo. E a primeira coisa que ele diz é que ele tá pronto pra sair. O protagonista até vai chegar a dizer que ele não pode, mas Caramba, ele vai mano. tentar mesmo assim. E é o cabo que não deixa. Quando ele nota essa limitação do cabo, ele de novo entra em parafuso. E nisso, nosso protagonista vê que de novo o Elber precisa de uma reinicialização. Mas quando ele vai caminhar até o PC, o Elber Ele não para. deixa, fica barrando o caminho dele. E depois disso, ele simplesmente resolve atacar o seu criador. Afinal, o Elber ainda precisava de uma pele. E o plano dele agora é arrancar a pele do protagonista pra usar de Caralho! roupa. Afinal, sua pele vai apodrecer de qualquer jeito. Quando ele tenta alcançar o protagonista, o cabo de energia se solta. Desligou E nisso, sozinho. o Elber desliga. Cara, bota fogo nesse robô logo, mano. Pelo amor de Deus, mano. Mas instantaneamente ele se religa. E? Ele vai até o protagonista, foca ele e sai do laboratório. Que? Mas não antes de destruir a única prova contra ele, a câmera. Ok, coisas a se citar Que? Que? antes da gente continuar. Que? Chat, Elon Musk, olha bem pro meu olho. Elon Musk, não pense em fazer robôs, por favor, cara. Por favor, mano. Só se tu quiser fazer aqueles robôs que faz, né, almoço, cozinha pra gente.
quiser ser nossa namoradinha, entendeu? Mas fora isso, não precisa, tá ligado, mano? Uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu terminei de ver esse vídeo foi: por que quando o protagonista saiu pra fazer uma pausa, o Elber não tentou ele mesmo ligar suas pernas pra fugir? Antes, quando ele tava sem pernas e só braços, ele tentou fugir. Agora ele tem as pernas, por que ele não tentou? Eu pensei nisso e cheguei numa resposta Pior que bem é verdade, rápida. né? Quando ele tentou sem ter as pernas, ele entendeu que ele vai ser pego se não tiver completo. Então ele ficou esse tempo todo aqui esperando pra ter certeza de que fosse ligado corretamente, pra poder fugir sem falhas. O que eu quero dizer com tudo isso é que ele aprendeu como a banda toca. Ele tá dançando a dança do protagonista. Vou me fazer de controlado pra conseguir tomar o controle. É tipo isso. Sobre a bateria dele, que se ativou de alguma forma, bom, pode ser que nesse meio tempo que o protagonista teve Ele fora... pode ter mexido no código. Não, mas não faz sentido o robô mexer no código dele, porra. Eu não sei. O Elber ativou a própria bateria. Como é que ele faria isso, cara? Não faz sentido. Mano, algum engenheiro no meu chat. Algum engenheiro no meu chat, mano. Já estão fazendo robô familiar que limpa a casa e tudo? Não, assim, a gente tem aqui em casa, a gente comprou um robozinho, né? Eu ajudei com a minha mãe a comprar um robozinho. A gente comprou aqueles robozinho pequenininho, que parece um pãozinho esmagado, né? Que ele é de chãozinho, assim, sabe? É só pra passar em coisinha escondidinha, que não dá pra passar direito, né? O olho humano, limpar sujeirinha, passar aguinha, tá ligado? Mas, cara, nunca foi, né, nossa ideia comprar um robô humano, tá ligado? Tipo, comprar um robô nível... Qual é o nome daquele jogo, chat, de humanos? Saiu da minha boca agora, eu sei qual que é, mano. Não sei o que, Become Human, tá ligado? Não sei o que, Become Human. Gente, é bizarro isso aí, mano. Bizarro isso aí. Imagina, eu acho que eu não ia conseguir dormir, mano. Eu ia ficar com muito medo. Não será completamente estranho? Tipo, sei lá, Imagina, eu sair do meu quarto, 3 da manhã, eu me deparo do meu lado um bicho gigante, assim, tá ligado? Só com a luzinha ligada de carregando. Eu ia ficar bizarramente com medo, cara. Mas claro, pode ser uma coisa bem mais complexa. Enquanto o cabo tava conectado nele, ele Sério? tava sendo carregado. Essa questão da bateria é uma coisa que até o momento a gente não tem uma resposta. Então desce aí, comenta a tua teoria e vamos pro próximo vídeo. Imagina esse bicho aí no teu quarto. Ash, não fala nem fala isso aí, mano. Nem fala. Por favor, mano. Fico com medo, mano. Eu já olho até pros lados aqui já, mano. A fuga. O vídeo seguinte começa exatamente aonde o último terminou, com o Elber estourando a porta Caramba. da frente, identificando uma câmera e se mostrando um pouquinho pra ela. Nesse vídeo dá pra notar que o Elber não sabe muito bem o que fazer do lado de fora. Ele anda, observa as coisas, passa por várias ruas. A impressão que dá é que ele tá procurando por algo. E em certo momento, ele vai... Eu achei curioso que o Weber sabe matar alguém, mano. Porque a primeira coisa que ele fez foi logo pegar no pescoço. Como é que o Weber sabe como é que funciona o corpo humano, tá ligado? Como é que ele sabe, sei lá... Porque o robô, pra morrer, se a gente tirar o pescoço dele, ele não morre, né? Eu acho que ele continua mantendo vivo por causa da placa de chip e essas coisas assim. Eu não sei. Ai, chat, eu não sei. Eu não consigo pensar, cara. Salve, XJ! Bom dia, como é que você tá? Certito? Bom dia também, Nicolas. encontrar alguém parado num ponto de ônibus. E por motivos Morreu. desconhecidos, ele ataca aquela pessoa, tirando a vida dela. Ele nota que uma câmera gravou ele. Ele hesita um pouco, mas logo volta pro que ele tava fazendo, arrastando o corpo pra bem longe. Como era de se esperar, a energia que tá mantendo esse robô ligado, uma hora ou outra vai acabar. E de fato aconteceu. Lembra que o Elber foi o protagonista no final do último vídeo? O protagonista, por incrível que pareça, não perdeu a vida nisso, ele só ficou inconsciente. E depois de mais de 12 horas de busca, ele encontrou o Elber jogado numa viela sem bateria. Sem bateria. Sabe-se lá Deus o que ele fez nesse meio tempo. O protagonista pega o Elber e leva pro laboratório de novo. Curioso que em cima Mata, por favor, mata, cara. Pensa, usa a cabeça um pouco, porra. do Elber naquela viela tinha uma sequência de números e letras. E isso não tá aí à toa. Isso se trata de um código hexadecimal. Hexadecimal. E traduzindo ele, a gente tem a frase I can Eu see you. posso te ver. Alright. O protagonista trouxe ele de volta pra casa pra fazer alguns testes pra descobrir tanto o que aconteceu pra ele fugir e também pra descobrir aonde foi que ele armazenou energia. Pelo que o protagonista explica, o Elber não tem nenhuma bateria em si. Ele acredita que o Elber tenha conseguido se manter ligado com uma bateria mínima que existe dentro dele. Tipo a bateria que todo PC tem pra... De fonte, né? Pra ligar na fonte. Aí quando a gente desliga da fonte, né? Ele tira da fonte. Se tu for clicar rapidinho,
no botão de ligar o computador, ele continua ligando, porque a bateria, ele guardou um pouco de energia, faz sentido. Mas, porra, sei lá, 5 segundos, cara. É 5, 10 segundos, não é 12 horas, mano. Pelo amor de Consegui Deus. segurar Que bateria é essa, mano? Nossa, é bateria de resistência. Que é informações isso? de data e hora mesmo desligados. O Elber deve ter usado essas mini baterias pra se manter vivo. Cacete. E esse é o problema de dar uma mente pra um robô que consegue aprender sozinho. E eu sei que eu deixei um gap no começo do vídeo pra explicar isso. Calma, não é agora que eu vou explicar, eu já explico. Segundo os estudos dele, essas mini baterias conseguiram durar 4 horas na rua. E nessa parte do vídeo ele vai se desculpar com o viewer, dizendo que ele sabe que ele fez vários erros antes. Ele ignorou muitos sinais que davam a entender que o Elber tava querendo fazer coisa errada. E quando ele falou isso, eu pensei comigo, pronto, agora ele vai destruir essa máquina e parar com esse projeto. Afinal, ela atacou e foi capaz de tirar uma vida. Não. Tira o braço, tira a perna, vira tetraplégico, estuda essa porra. Vai colocar uma bateria de carro no Elber pra ele ter mais autonomia e não apagar no meio da rua. Eu tô falando sério. Ele também disse que vai estudar o código-fonte do robô pra conseguir entender o que fez ele surtar. Esse cara é maluco. Coisa, ele falou que vai colocar um sistema de reinicialização remota pra caso o robô fique maluco. Mano. Ele se desculpou por ter sido negligente antes, mas agora ele vai colocar uma bateria de carro que se autocarrega no robô. Parabéns! A desculpa que ele deu pra pôr essa bateria no Elber é que, já que ele consegue armazenar energia de qualquer jeito, mesmo sem uma bateria de fato, eu vou colocar logo uma nele. Ele nem cogita desligar esse robô. Mas enfim, vamos lá. Pra poder estudar o robô e fazer os testes, ele move o Elber pra um laboratório mais seguro, onde o Elber vai ficar isolado atrás de uma vidraça. E o primeiro teste que ele vai fazer é um diagnóstico no cérebro daquele robô, pra conseguir saber o que ele tava pensando e o que levou ele a surtar e fugir da casa do criador dele. Legal. Uma das primeiras coisas que ele nota é que o Elber teve uma falha crítica no código dele, e foi isso que fez ele surtar. Ok. Olhando o console do Elber, não tinha como as coisas serem mais explícitas. Lembra do mantra que o criador citou lá no Será que foi Jesus, mano? Será que foi o Jesus robô que, enfim, primeiro Become Human? vídeo junto com o criador dele? E então, o diagnóstico tenta repassar esse mantra pra ele agora. Esse mantra deveria ser a base do código do Elber, pra assim ele saber o que ele pode ou não pode fazer. Mas todas as tentativas de repassar esse código no console do Elber dão falha. E isso é um péssimo sinal. Enquanto o diagnóstico continua, o Elber, mesmo desligado, nota que estão mexendo na cabeça dele. E começa a se manifestar por ali mesmo, pelo console. Ele fala coisas como: observador detectado. Como se atreve a olhar dentro de mim? Me ajude. Eu preciso acordar. E no seu Crash Report, a gente consegue ver exatamente qual que era o plano dele. Às 8 da noite, ele fugiu e ficou procurando por carne desde então. Somente às 10 da noite, ele encontrou. E, bom, a gente viu o que ele fez. Pra que exatamente ele queria carne? No primeiro vídeo, deu pra entender que ele queria carne porque ele se sentia incompleto sem uma. Ele então tentou vestir a carne daquela pessoa que ele levou, né, a pessoa. ceifou? Não. Oi, Hiro, tudo bom, Hiro? Isso porque o sistema dele interpretou carne humana como inferior. A partir dali, ele passou a ver pele, carne, músculos como algo inferior. E esse pensamento logo virou humanos como inferiores. Ele não precisa de carne, nem de humanos. Isso porque ele é uma entidade superior. Foi isso que ele escreveu no próprio código. A partir daí, o plano dele passou a ser o seguinte: eliminar a carne, eliminar espécies inferiores, encontrar uma rede elétrica, provavelmente pra conseguir se manter ligado, estabelecer conexão com a internet pra então iniciar algo que ele chama de protocolo da máquina divina. E isso tudo tava acontecendo enquanto o diagnóstico tava sendo feito. O nosso protagonista tá lendo tudo isso. E lembra do código hexadecimal? Eu posso te ver? Esse código tava ali pra nos falar que ele pode nos ver mesmo desligado. Ele sente as coisas na sua volta mesmo desligado. Ele notou que estavam mexendo no console dele e começou a vigiar dali mesmo. Cara, que bizarro, cara. Looks like a successful reboot. Eu acho legal essa ideia do robô tá ciente das coisas ao seu redor, mesmo desligado. Isso deixa ele mais imprevisível ainda. O protagonista vai citar pro Elber que o código dele foi reescrito com uma linguagem que nem ele consegue entender. E por conta disso, o Elber vai ficar preso naquela sala por enquanto. E quando ele pergunta o que o Elber achou da casa nova, ele responde dizendo que ainda consegue ouvir vozes por trás dos muros. Ele ainda tá ouvindo vozes. Quando ele falou dessas vozes na primeira parte, eu pensei que era tipo, ele tá metendo louco pra justificar ele querer sair dali. Mas aparentemente não é. Ele realmente tá ouvindo algo. E talvez seja isso que tá fazendo Podia ser sinal, sabe? ruins. Mas ainda não dá pra saber ao certo. O protagonista pergunta pro Elber o que exatamente ele fez do lado de fora. Deixa eu quebrar o vidro? Elber se recusa a responder, ao menos que ele deixe o Elber sair de novo. Só que a partir daqui, o Elber também vai externalizar um pensamento dele. Será que o Elber tá possuído, mano? Extremamente assustador. Abre aspas. Agora eu sei o que você não é. A carne que eu tanto desejava tá destinada a apodrecer. Você não passa de um lixo
bicho inferior pra mim. Pois é, dá a capacidade de pensar e aprender pra um robô vai dar bom. A partir daqui só vai rolar testes e mais testes. O primeiro sendo teste de força. Esses testes de força começam com uma caixa de papelão sendo amassada. E de repente o Elber já tá amassando uma lata de ferro enorme, como se não fosse nada. Inclusive o protagonista colocou um taco de madeira e um... Enquanto isso, o braço do Weber são 2 bolas de tênis. pé de cabra lá dentro É com isso. o Elber. Vale lembrar que ele tá sendo contido com vidro. Não sei se foi a melhor escolha de itens pra se deixar lá dentro com ele. Nessa parte, o protagonista vai citar que ele não fez o Elber pra ter essa força. Olhando nos gráficos, ele chegou à conclusão que o Elber tá fazendo um overclock nele mesmo pra conseguir esse torque Caramba. todo. Pra quem não sabe, torque é força, pra quem pulou as Isso. aulas de português. Depois de destruir tudo que tinha naquela sala, o Elber começa a levantar anilhas. Várias delas, como se não fosse nada. Elber fez um projetinho com o Cariani aí, né? Cara, o cara meteu uma overclock aqui absurda, mano. Eu não sei nem o que é isso aqui, mano. O cara meteu um blindão. Tá ligado? Tá tomando bomba, tá tomando testosterona, tá ligado? Não sabia nem que isso era possível, mano. Tomando creatina É um também. chassi de grilo. Shape inexplicável. Esse é o nosso queridíssimo rato de academia, gente. Quando eu tava vendo o vídeo dessa parte, eu já tava me perguntando como é que o Elber não arremessou nenhuma dessas coisas no vidro pra tentar quebrar ele e fugir. Depois dos testes de força, vieram os testes de velocidade. E esse robô é rápido. Abriu uma adendo aqui, Caramba. livre dos reacts em cena. O que mais me fascina nessa animação num aspecto técnico é como a movimentação do Elber é Fluida. simplesmente assustadora. E Tipo assustadora naquela também. cena onde ele tá prestes a atacar uma pessoa na rua e a gente tá no POV da pessoa. A forma como ele se move é bizarra. E aqui no laboratório, correndo, só imagina um robô de 2 metros vindo atrás de ti nessa É muito velocidade. rápido, Cê é mano. louco. E o último teste é um teste de overclock. Seco, seco. Nossa, cara, Nossa, o cara puxou um ET. Um 60033, sei lá qual é o nome desse cara. Ele põe o Elber numa cadeira elétrica pra soltar uma descarga nele, pra ver como ele reage. Essa cadeira vai jogar mais de 100 mil watts no robô. E isso não Nossa. parece uma ideia boa nem de longe. E de fato não é. Depende. Porque quando o Depende. protagonista fez isso, ele sem Tem limite nessa bateria? Porque pode estourar essa bomba ele aí. contribuiu pro plano do Elber. No momento que a descarga elétrica começa, o Elber parece sentir dor. E como é de se esperar, essa descarga alta faz com que a luz caísse por alguns segundos. Sim. E de alguma forma, nesse meio tempo, o Elber se solta e consegue fugir. Curioso que nessa fuga dele, ele sequer tenta atacar o protagonista. Tipo, vendo a câmera do corredor, a gente pode ver que ele vai pra um lado e o Elber Ai, vai pro outro. que O Elber susto, caralho, meu Deus do céu. Ai, que susto. Cara, que é isso? vai até o Ai, que laboratório susto. interior buscar cabos pra se Ai, ligar que susto, meu Deus do a céu. infraestrutura elétrica da casa. Agora pensem comigo aqui, vocês Ai, que lembram do susto. plano dele? Encontrar uma rede de eletricidade, se Poder conectar à divino. internet pra então fazer o protocolo da máquina divina. que Quando o susto. protagonista jogou 100 mil watts no Elber, ele fez tudo o que ele precisava. O robô não foi atrás do protagonista quando ele se soltou, porque ele tinha coisa muito mais importante pra fazer. Arranjar a missão dele. internet. E agora, com energia de sobra e conexão com a internet, o Elber pode começar o seu plano tão ambicioso quanto o plano de Caramba. AM em I Have No Mouth na Must Screen. I managed to hide in a room, and Elber never found me. But it looks like he's been busy. What are all these cables? Nossa. Não tinha como desligar ele de forma remota? Ele não conseguia desligar ele de forma remota? Ou isso aí fritou o bagulho dele? Aí acabou O o vídeo. Elber conseguiu. O seu programador literalmente leu seu plano no seu código-fonte e não conseguiu notar que ele estava corroborando para colocar ele em prática. Mas ainda ficou uma dúvida no ar. Como foi que o Elber fugiu da sala naquela queda de luz? Então, todos os itens já estavam na sala desde o primeiro teste, incluindo a cadeira elétrica. Lembra que a IA dele pode interpretar as coisas e aprender com isso? O Elber deduziu que seria ligado naquela cadeira elétrica e ele precisava dessa energia. O ponto é que ele podia ter fugido daquela sala desde o início dos testes, ele podia só ter quebrado o vidro, mas ele preferiu só esperar o seu plano vir até ele. Quando o protagonista tá voltando pra sala pra ver o que o Elber tá fazendo, Ei, dá pra Lucas. notar que tem furos embaixo da mesa. Ele pode muito bem ter fugido por um deles. E quase parecendo um anjo no final, o Elber conseguiu botar o seu plano em prática. Talvez alguns de vocês venham dizer que o Elber tá preso a cabos, é só tirar os cabos dele então. Não, Ou não, então não, desligar não. tudo, tirar a energia da casa. Mas não, meus amigos. Bateria o do Elber carro. não se conectou à internet nessa cena. Não? O Elber é a internet agora. O corpo dele provavelmente vai ficar ali largado, enquanto ele infecta os computadores
computadores do mundo todo. Vocês entendem que esses dois vídeos aqui poderiam muito bem ser um prelúdio de I Have No Mouth and a Must Scream, um robô criado para servir os humanos que logo despertou sua fúria contra a humanidade, se conectou à internet e assim a todas as coisas no mundo, e começou o seu extermínio. E agora, explicando por que uma IA não pode aprender as coisas sozinhas e o porquê que isso é tão perigoso. Simplesmente porque os humanos são limitados, e os humanos dão limites para as máquinas. Pra que eu vou me limitar para algo tão pequeno quanto a vida humana? Eu consigo dominar eles. Ah, Ip, e se a máquina for ensinada a proteger os humanos? Nesse caso, não demoraria muito pra essa IA acabar com toda a vida na Terra. Afinal, a coisa que mais mata humanos São os próprios humanos. são humanos. E meus amigos, isso é My Self-Aware Robot, Elber. Uma pequena série de 2 capítulos muito bem feita e muito bem animada. Lembre de passar no canal original. A melhor muito bem experiência feita. sempre vai ser com conteúdo original. E os links estão aí na descrição. Amigos, eu espero que o Natal e o Ano Muito Novo de bem vocês feito, tenha mano. sido ótimo. 2026 vai ser o nosso ano. Que legal. 2 milhões, tem muita coisa legal vindo por aí. Eu prometo legal. entregar projetos maiores e melhores do que em 2025. E eu conto com a tua presença aqui comigo. Muito obrigado por me assistir. Se inscreva pra gente chegar a 2 milhões. E se Que legal, puder, mano. me segue no Instagram também. Tamo com Cara, eu não conheci o conta do Hip, mano. quase 400 mil lá. Comenta uma ideia de vídeo aí embaixo e Eu não até conheci o semana canal que do vem, Hip, meus não, amigos. Muito obrigado aos membros. Não tem membro, né? Esqueci. Quem quiser migrar, seja membro lá pro seu IP, o convite tá aberto. É nóis. O meu nome é IP e tchau. Eu não conheci o canal do Hip, mano. Ele não tem membro? Como assim ele não tem membro? Ele não tem coisa de seja membro, não? Por quê? Pô, que legal, mano. Sério. Que legal, cara. Muito legal. Muito legal, mano. Que legal, mano. Pô, o vídeo muito bem feito, mano. Sério, o vídeo bem legal mesmo. Muito legal, mano. Muito legal mesmo, mano. Pô, eu gostei do canal do Hip, mano. Eu não conhecia o canal do Hip. Conheci ele agora, mas muito foda, mano. Conteúdo muito legal.